Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para mais um vídeo e nós temos falado sobre os bastidores da Igreja Universal do Reino de Deus. Instituição essa que eu pertenci, fiz parte por mais de 30 anos. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo. E eu queria ler uma carta, aliás, um relato de um obreiro, e falar também a respeito da reunião de pastores que aconteceu hoje, realizada pelo Bispo Macedo, no Templo de Salomão, transmitida para todo o Brasil, também para outros países, algo que não é normal na Igreja Universal do Reino de Deus. Transmitir a reunião de pastores e esposas, já que normalmente é uma reunião fechada. Porém, nós sabemos que quando isso acontece, é justamente para, como se diz, para inglês ver, porque depois se reúne os regionais, passa-se os propósitos, ou seja, as campanhas para os regionais, e também os regionais passam para os pastores, ou seja, é só para inglês ver mesmo. Tanto é verdade que nós já temos informações de que já foi passada uma outra campanha para explantarem novamente o envelope. Agora é o segundo ano do Templo de Salomão. Agora a plantação vai ser em cima, a plantação, ou seja, o envelope para as pessoas trazerem oferta, o dinheiro vai ser em cima do aniversário do segundo ano do Templo de Salomão, e vem mais envelope aí para o povo. Bom, mas nessa reunião, o Bispo Macedo ele fala dos pastores que saíram, Uma das coisas que ele fala pastores que saíram, e esses pastores então abriram igrejas e são rebeldes, são pastores rebeldes e estão se voltando não contra ele, mas contra Deus, contra o próprio Deus. Bom, primeiro eu gostaria de dizer para você que conhece o Bispo Macedo e para você que não conhece o Bispo Macedo, saiba que ele saiu de uma igreja, mas quando ele saiu de uma igreja, ele não foi rebelde. Só os outros que são rebeldes. Ele saiu de uma igreja, você pode ver isso na biografia dele, Ele sai da igreja dele para poder, então, fazer o trabalho dele, que hoje é o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. E ele fala que a terra vai se abrir, assim como na época de Moisés, que a terra se abriu e os rebeldes foram tragados, engolidos. Então, assim que ele trata os pastores que não são pastores da Igreja Universal do Reino de Deus. Dessa forma, dessa maneira. Eu vou ler a carta e aí eu vou fazendo alguns comentários. Bom, essa carta é de um obreiro. Ele diz assim: primeiro, Bispo Macedo não é Deus. Muitos o idolatram e vão para o inferno por essa idolatria. É verdade. Quando nós falamos alguma coisa em relação ao Bispo Macedo, à instituição Igreja Universal do Reino de Deus, eles logo se protegem dizendo que estamos nos levantando contra o próprio Deus, como se ele fosse Deus, e ele não é Deus. Ele é um ser humano como qualquer outro, E a instituição Igreja Universal do Reino de Deus não é a Igreja de Cristo, é uma instituição. A Igreja de Cristo é formada por pessoas salvas, pessoas convertidas de várias denominações. Então, mas isso é característica
de seita. Uma das características de uma seita é isso. Quando o líder se intitula Deus e quando ele acha que a sua igreja ou a sua denominação é a única, é a verdadeira e as outras não. Então o obreiro diz isso. Ele diz também, segundo, Jesus muda, transforma e liberta. Não é a instituição que transforma, não é o homem. Este, por sua vez, pode ser usado por Deus. Ninguém é dono do Evangelho. O Evangelho é para todos, gratuito e transformador. Ao receberdes o Espírito Santo, recebereis poder. Tudo é possível ao que crê. Crê somente verás a glória de Deus. Quem crê e for batizado será salvo. Aí está algumas promessas em que tenho me firmado, não deixando homens controlar a minha mente. Bom, esse é um problema seríssimo na Igreja Universal do Reino de Deus, né? A instituição, ela controla a mente das pessoas. Ela controla a mente das pessoas. Eu tenho falado o seguinte, se você ficar 15 dias, 20 dias sem ir à Igreja Universal do Reino de Deus, e você ouvir outras pessoas, você vai perceber o quanto você tem sido manipulado, quanto você tem sido manipulado. É você que ainda está na Igreja Universal do Reino de Deus. Vamos lá. Frequento a IURD há mais de 20 anos, acumulei vitórias, mas não foi a IURD quem abençoou como afirmam. Foi Deus que me deu força e direção. Desde muito jovem, analiso os muitos absurdos pregados por pastores e bispos, tudo para arrancar dinheiro. Fui IURD. Quando o regional nos ensinava a ser pastor, fiquei mais aterrorizado, pois queriam usar a minha vida para levantar dinheiro, Então, veja bem, você pastor que esteve hoje na reunião lá com o Bispo Macedo e diz, eu não vi a reunião, não assisti a reunião, estou falando aqui de comentários que pessoas me mandaram, né? Pastores mandaram, esposas mandaram. Então, você que teve um momento que ele chamou pastores à frente. Pastores que estavam desanimados, pastores que estavam com dúvidas, com alguma intenção. Se você foi à frente, eu não sei se você foi, mas isso é uma estratégia, justamente para saber quem está pensando diferente, para que eles vigiem, para que eles olhem para esses pastores já com um olhar diferente. Então, se você foi, você caiu na armadilha. Porque ali a intenção não é ajudar, ali a intenção é saber quem está pensando diferente. Eu também tenho visto alguns pastores de outras denominações dizendo assim, olha, o que o senhor está fazendo vai também afetar outras igrejas. Bom, outras denominações. Se afetar outras denominações é porque os pastores estão fazendo a mesma coisa. Se você é um pastor que prega a verdade, se você é um pastor que está vivendo o verdadeiro evangelho, isso vai lhe ajudar. Isso vai lhe ajudar. E outra coisa, pastor, você que é de uma outra denominação, ou você que saiu da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, abriu a sua igreja, olha só, tem um bispo chamado Bispo Hinaldo, que ele está fazendo um trabalho orientado pelo Bispo Macedo, de visitar outras igrejas, de se aproximar de outros pastores, inclusive já levou esses pastores, se eu não me engano, no Templo de Salomão. Mas olha só, isso tudo é de olho nos votos, não tenha dúvida disso. Vem aí as eleições, o Bispo Hinaldo vai ser candidato a vereador, o Bispo Crivella vai ser candidato a prefeito. Então tudo isso
é com interesse político. Porque o pensamento que eles têm é que os outros pastores são todos caídos, são rebeldes. Você já viu várias vezes o Bispo Macedo tratando pastores que não são da Igreja Universal do Reino de Deus assim. Ele já falou em programas de rádio que a maioria dos pastores são endemoniados, que a maioria dos cantores evangélicos são endemoniados. Por que agora ele está com esse interesse, através do Bispo Hinaldo, se aproximar de pastores? Para ter o poder. Porque, vou continuar lendo aqui a carta. Então ele diz assim: dinheiro qual não é 100% usado na obra do Evangelho. A mentira. Falam que não vai dinheiro da igreja para Record. Mentira. Record seria para pregar o Evangelho, mas na realidade é usada para alimentar um desejo desenfreado por poder. O bispo não precisa mais de dinheiro, ele quer poder. Então o Bispo Macedo não precisa de dinheiro, ele quer poder. Então a Record, por exemplo, ela não pode ser uma emissora evangélica. Ela não pode ser uma emissora evangélica. Por quê? Porque o Bispo Macedo precisa da Record para ser como um guarda-chuva para ele, uma proteção. É através da Record que ele vai, por exemplo, ele vai se proteger das denúncias que existem contra ele, que vai poder, por exemplo, se proteger da justiça, porque você sabe que a mídia é forte. Então, com a mídia forte, ele usa, por exemplo, o jornalismo, ele usa matérias investigativas para usar contra promotores, advogados, para usar contra prefeitos, governadores, presidentes, ou seja, ele usa como uma proteção. Então, por isso ele não vai nunca colocar a Record para ser uma emissora evangélica, porque aí ele perde essa proteção e perde também a sua arma de ataque contra essas pessoas. Por isso, vou continuar lendo a carta. Vamos lá. O Evangelho da Universal poderia estar muito além do atual, mas não se respeita pessoas, não se respeita nada. Só quem tem dinheiro e dá boas ofertas. Se falo bem e tenho boa aparência, sou apto a dar testemunho. Já vi pessoas abençoadas excluídas de dar testemunho por ser feia e não falar de acordo com o que querem. O pastor me falou isso. Ela é muito feia. Pois bem, agora, mais uma vez, vão justificar seu erro e loucura como perseguição do diabo. Estou como obreiro, me chamam para dar testemunho e como agem com todos. Tentam me orientar, falar que foi resultado da campanha A ou B, mas minha vitória é resultado da minha fé em Jesus Cristo, que deu a sua vida em nosso favor. Bispo Alfredo, siga em frente, não temas perseguições e há muito tempo afirmo que Deus irá cobrar caro dos líderes da IURD. Os que têm sensibilidade à voz de Deus, pede para sair e não mais praticar absurdos com o povo. Os outros vão ser muito envergonhados. Aí ele diz assim: Bispo Macedo, entenda que ninguém é obrigado a dar tudo que tem, e quem não dá, crê em Deus sim. O contrário do que o Senhor ensina e orienta os pastores a falar. O Senhor trabalha colocando dúvidas na cabeça de quem não lhe dá todo o dinheiro, passando assim a pessoa a ficar retraída e possuída de dúvidas. Dessa forma, nunca vão de fato usar a fé. Caro Bispo Alfredo Paulo,
ler esta carta, ao ler esta carta, saiba que Deus quer que você tenha uma fé genuína, fé em Jesus. Você não depende de homens, só depende de Deus. Tudo é possível que crê, não temos crer somente. Muito bem, essa carta é de um obreiro que ainda está lá. Então, tudo gira em torno do poder, o poder de manipulação. E quantas pessoas eu tenho atendido, pessoas que elas, por exemplo, se sentem com medo da maldição universal, porque eles tentam passar para as pessoas que se elas saírem, elas estão amaldiçoadas, porque eles precisam, que a pessoa creia nisso. Você já reparou que eles usam as pessoas manifestadas com demônios para dizer que a Igreja Universal é de Deus, para dizer que o Bispo Macedo é de Deus, para dizer que a campanha é de Deus? Ou seja, eles precisam que o diabo, Satanás, os demônios, testifique que o trabalho deles é o correto. Contrário de Jesus. Quando nós lemos João capítulo 8, versículo 18, se eu não me engano, Jesus fala que ele testifica dele e também o Pai, Deus que testifica. Ou seja, não foi Satanás, não foram os demônios que testificaram as obras de Cristo. Não, o próprio Deus. Mas eles são o contrário, eles fazem o contrário. Eles usam os demônios como se fossem auxiliares deles, para induzir as pessoas a pegarem envelope, para dizer que o Bispo Macedo é de Deus, que a igreja é de Deus, que os outros são caídos, que os outros são isso, que são aquilo. Só quem está lá é que serve. Porque existem outros lá que erraram também, mas estão lá. Então esses não são atacados. Então eu quero dizer para você nesse vídeo que você que está acompanhando esses vídeos que nós temos gravado, você que tem assistido esses vídeos, não são poucas as pessoas que estão abrindo os olhos. E você veja que a Igreja Universal do Reino de Deus, ela vem mudando a cada dia e, infelizmente, para pior. Cada vez piorando mais. Então, você que está aí assistindo esses vídeos, ore pelas pessoas que ainda não abriram os seus olhos. Ore pelas pessoas que ainda não abriram os seus olhos. Tá certo? E compartilhe esses vídeos com outras pessoas. Coloque aí no seu canal do YouTube. Abra também uma conta no YouTube, se você não abriu, coloca os vídeos aí. Também na sua rede social, no Facebook. Abra uma comunidade, coloque aí na comunidade os vídeos, porque precisamos da sua colaboração nesse sentido. Porque eles estão fazendo uma campanha com pastores, esposas, jovens evangelistas, para tirarem os nossos vídeos do ar, tanto no YouTube como no Facebook. Mas nós vamos continuar, não tem problema. Quando encerram um, nós abrimos outro e vamos continuar dessa forma, vamos continuar dessa maneira. Porque queremos repor a verdade. E assim como esse obreiro, muitas pessoas têm mandado os seus relatos, têm mandado aqui relatos, são vários que chegam a toda hora. E se você quiser mandar também o seu relato, entre em contato comigo através do WhatsApp. É o 21 980 19 60 17. 21 980 19 60 17. Tá bom? Que Deus continue abençoando a todos vocês. Um forte abraço. Vamos em frente.